Oi, gente! Hoje eu vim falar sobre a lua nova em Sagitário, que acontece na noite dessa sexta-feira, dia 19 de dezembro, a 28 graus de Sagitário. E olhando o mapa desse momento, que é interessante é que junto de Sol e Lua em Sagitário, a gente também tem Vênus, Marte e Juno. Primeiro começando com Vênus, que é o planeta que fala dos nossos afetos, das nossas relações, não só românticas, mas de todas as nossas relações. Ela está junto de Juno, que fala de parcerias com comprometimento, com responsabilidade. Então a gente tem uma indicação muito importante da gente olhar para as parcerias, para as relações, sejam elas românticas ou de trabalho ou de amizade, que realmente existe uma entrega dos dois lados, porque é isso que Juno pede. E as duas em Sagitário, que é o signo que está muito ligado ao sentido que a gente vê nas coisas, aos nossos ideais, no porquê fazemos isso, é o momento da gente entender qual é o sentido das nossas parcerias mais importantes. Isso tem sentido para nós? Isso está alinhado com o que a gente acredita? E esse aspecto conversa muito com Marte, que também está junto de todos esses pontos, só que ele já está em Capricórnio, pedindo que a gente tome decisões e haja no mundo com bastante responsabilidade e maturidade, usando a bagagem do passado, usando tudo que a gente aprendeu para conseguir trilhar os próximos passos. Então, uma interpretação que a gente pode ter para esse encontro todo aí é que é o momento da gente se aproximar de pessoas que contribuem com a gente e que a gente possa contribuir com elas e onde esses encontros façam sentido para nós. Porque a partir daí a gente consegue agir de uma forma mais responsável, de uma forma mais inteira e madura. E todos esses 5 planetas, Vênus, Juno, Sol, Lua e Marte, estão no céu nesse momento sendo muito desafiados por 2 planetas que são Saturno e Netuno em Peixes. Esse desafio ele não é nada fácil, porque esse desafio nos lembra que para conseguir fazer essas parcerias com propósito e agir com maturidade, a gente precisa primeiro se conhecer, olhar para os nossos padrões, condicionamentos inconscientes, questões que ainda governam a nossa vida sem o nosso controle porque a gente não tem conhecimento disso. Então é uma indicação de que se a gente não se conhece, não busca se conhecer, a gente não vai conseguir fazer as coisas como a gente acredita, porque a nossa bagagem consciente mal resolvida vai governar tudo isso. E para nos ajudar a lidar com esse desafio, que não é fácil, a gente sabe que não é, eu trouxe um livro da Liz Green focando em Saturno. O nome dele é Saturno e ele está disponível em português. E ela diz assim: ele não é simplesmente um símbolo de dor, de restrição ou de disciplina, mas também é um símbolo do processo psíquico comum a todos os seres humanos, por meio do qual um indivíduo poderá utilizar as experiências de dor, de restrição e de disciplina como um meio de ampliar a sua consciência e seu desempenho. A psicologia demonstrou que no interior da psique individual há um motivo ou um impulso em direção à unidade ou à integralidade. O estado de unidade é simbolizado por aquilo que é chamado do arquétipo do self, do eu. Esse símbolo não sugere perfeição, em que só estão incluídos os aspectos bons da natureza humana, mas sugere integralização, em que cada qualidade humana tem o seu lugar e está harmonicamente contida no todo. O processo psíquico que Saturno simboliza parece ter algo a ver com a realização dessa experiência interior de integração psíquica dentro do indivíduo. Saturno está relacionado com o valor educativo da dor e com a diferença entre valores exteriores, aqueles que adquirimos de outras pessoas, e valores interiores, aqueles que trabalhamos para descobrir dentro de nós mesmos. E agora ela vai fazer uma analogia entre Saturno e a personagem Fera, da Bela e a Fera. E ela diz: o papel de Saturno enquanto fera é um aspecto indispensável do seu significado, pois conforme nos relata a história, a fera só pode se libertar do encantamento e se transformar em príncipe quando for amada por aquilo que ela é. Na astrologia tradicional, Saturno é conhecido como um planeta maléfico. Até mesmo suas virtudes são bastante chatas: autocontrole, tato, parcimônia, cautela. E seus vícios são particularmente desagradáveis,
pois operam por meio daquela emoção que chamamos de medo. Em regra, ele é tido como aquele que traz limitação, frustração, trabalho penoso e renúncia, e até mesmo o seu lado mais brilhante está normalmente ligado à sabedoria e à autodisciplina da pessoa que não tira o nariz do seu trabalho e não comete a atrocidade de rir para a vida. Em muitos casos, Saturno dá a impressão de estar relacionado com circunstâncias dolorosas, que não parecem ter ligação com qualquer fraqueza ou imperfeição da parte da própria pessoa, mas que simplesmente acontecem, acarretando ao planeta o título do Senhor do Karma. Essa avaliação bastante depressiva permanece associada a Saturno a despeito do mais antigo e repetido dos ensinamentos, aquele que nos diz que ele é o habitante das travessias, o guardião das chaves do portão, e que somente através dele é que poderemos eventualmente alcançar a libertação por meio da autocompreensão. As experiências frustrantes associadas a Saturno são obviamente necessárias, uma vez que são educativas, tanto no senso prático como no senso psicológico. Os seres humanos só conquistam o livre-arbítrio por meio do autoconhecimento, e só procuram esse autoconhecimento quando as coisas se tornam tão dolorosas a ponto de não lhes permitir outra escolha. Pois é, gente, esse texto é incrível, né? E tem tudo a ver com esse momento, especialmente com o Saturno em Peixes, porque Peixes está muito relacionado à nossa psique, aos nossos padrões inconscientes. E quanto menos a gente se conhece, mais a gente se deixa governar por eles e culpa o externo, culpa as circunstâncias e não olha para si. Então, uma das coisas que a gente pode esperar nesse próximo mês, nas festas, virada de ano, é momentos onde a gente precisa chegar num ponto de dor, de muito incômodo, para daí ir buscar entender por que isso está acontecendo. E ela continua assim: em algumas ocasiões, todos já experimentaram os repetidos obstáculos, desapontamentos e temores que habitualmente coincidem com uma forte influência saturnina. Porém, além da costumeira recomendação de paciência e autocontrole, não há muitas respostas quando se pergunta qual é o significado dessas experiências e de que modo elas podem ser usadas como oportunidades. A resposta para essa pergunta, quando não é aquela do acaso, inteiramente inútil, é a ideia igualmente inútil de que, pelo fato de tais experiências representarem o karma da pessoa, o melhor é a pessoa suportar os seus desapontamentos, cerrar os dentes, não fazer nada, ter fé e, desse modo, pagar suas dívidas e encontrar o caminho para a luz. Talvez aquilo que esteja sendo realmente exigido de nós por Saturno e por nossas psiques seja que tentemos perguntar por quê? É possível que cada obstáculo, desapontamento ou medo possa ser utilizado como um meio para se obter uma percepção muito mais ampla dos misteriosos mecanismos da psique e que, por meio dessas experiências pessoais, possamos gradualmente aprender a perceber o significado das nossas próprias vidas. Eu achei incrível esse texto, porque eu já passei por muitas frustrações de entrar em contato com algumas religiões, algumas filosofias de vida, que tinham esse olhar de isso é um karma, agradeça que vai passar. Não é só isso, não é só ter paciência e esperar passar. É entender o porquê, é mergulhar nesse significado. E isso é tão importante nessa temporada de Sagitário, que está totalmente ligado a significado, a conhecimento, a eu entender profundamente o que está acontecendo e não só esperar passar. Liz Green me deixou tão feliz com esse texto. E continuando, ela diz: no interior de um ser humano acontecem muitas coisas das quais ele não tem percepção. Durante todo o tempo, o indivíduo cria o seu mundo em conformidade com os padrões de pensamento por ele gerados e produz uma realidade que é a expressão exterior desses padrões. De algum modo misterioso, as experiências que o indivíduo enfrenta são atraídas para a sua vida pelo poder criativo da sua própria psique. E embora não tenhamos uma compreensão total da maneira sincrônica com a qual o interior e o exterior se refletem mutuamente, sabemos que isso acontece na vida de todas as pessoas. Basta observarmos um indivíduo que está atravessando um processo de autodesenvolvimento para vermos que as circunstâncias exteriores da sua vida acompanham, de uma forma imediata, as mudanças psíquicas interiores que ele vai sofrendo. Ele não cria essas circunstâncias conscientemente. O self, a psique total,
é a energia dinâmica que está por trás do desenvolvimento do indivíduo. Se o indivíduo não faz nenhum esforço para expandir a sua consciência, para poder compreender a natureza desse desenvolvimento total e poder começar a colaborar nesse processo, então a impressão que se tem é que ele não passa de um peão do destino, sem controle algum sobre a sua vida. Ele só pode ganhar sua liberdade aprendendo a respeito de si mesmo, para então poder compreender o valor de uma determinada experiência em relação ao desenvolvimento do seu eu integral. E nada como a frustração, que é o dom de Saturno, para estimular o indivíduo a fazer mais rapidamente esse tipo de exploração. Então vocês vejam a oportunidade que a gente está tendo agora, e sem querer entrar numa vibe gratiluz, pelo amor de Deus, mas tem um movimento da gente olhar através da dor, conseguir atravessar essa dor, essa frustração e entender o que está acontecendo, e não apenas esperar passar. Continuando, ela diz: a maioria das pessoas vê suas criações retornarem para elas na forma de realidades físicas, por meio de canais indiretos, que parecem ser obra do erro de alguma outra pessoa, ou então na forma de uma doença ou de um acidente, cuja culpa pode ser lançada sobre o acaso, má sorte. Todos esses canais são os meios através dos quais acontece a experiência saturnina, juntamente com seu canal favorito, a solidão. Essas experiências normalmente são mais difíceis do que deveriam ser, e quase sempre muito pouco é aprendido sobre o significado ou o valor interior do que é experimentado. Embora desejemos tão desesperadamente acreditar que somos livres, não há nada que detestemos mais do que aceitar a responsabilidade por nossas ações e por nosso destino. E quando a responsabilidade é assumida, normalmente ela é rasurada e chamada de pecado. O fato de simplesmente desejar transformar um problema ou apenas compreender as razões superficiais de sua existência não vai fazer o problema desaparecer, sobretudo se ele, na verdade, não for um problema, mas sim uma tentativa por parte da psique interior de estabelecer um equilíbrio ou um ponto de vista mais abrangente. O lado inconsciente do ser humano luta para atingir a unidade e a integração e vai atuar por meio de quaisquer canais que o indivíduo consciente coloque em sua disponibilidade. A natureza desse conflito entre consciente e inconsciente, treva e luz, não é boa e nem má. Ela é necessária ao desenvolvimento, pois a partir dela acontecem, eventualmente, a integração e a ampliação da consciência. Não há nenhum método rápido e fácil de tornar Saturno um amigo. A velha arte da alquimia era dedicada a essa finalidade. O material básico da alquimia, no qual jazia a possibilidade de criar ouro, era chamado de Saturno. A psicologia moderna, que trilha um caminho cada vez mais paralelo ao dos alquimistas, procura também tornar Saturno um amigo, embora aqui ele receba outros nomes. Contudo, se formos perseverantes, será possível extrair o ouro. Todos esses processos que incomodam tanto são gritos do nosso inconsciente, da nossa psique, falando assim: olha para isso, para de se anestesiar, saia do piloto automático. E o momento exige mesmo isso. É momento a gente mergulhar fundo nas questões sagitarianas, que são: o que eu estou fazendo aqui? De onde eu vim? Para onde eu vou, para onde vamos como humanidade, e tentar entender esse mergulho muito profundo, esse chamado de Saturno e de Netuno desafiando Sol e Lua nesse momento. A gente precisa desse mergulho profundo espiritual, de a gente se conectar com o todo, se conectar com a compaixão, com o amor, para a gente conseguir colocar o ego no devido lugar e lidar muito bem com a tendência a se vitimizar, porque essa é uma sombra de peixes. Se colocar no lugar de vítima das circunstâncias é muito forte no signo de peixes, e a gente pode cair nessa armadilha agora. Então a gente precisa ter bastante consciência e assumir a nossa responsabilidade da história e fazer as mudanças necessárias. Então eu desejo que nesse ciclo a gente consiga, através de parcerias e relações bastante significativas, fazer esse mergulho interno, ter essa conexão mais profunda com o divino em nós, buscar essa integração da nossa luz e da nossa sombra, para a gente conseguir transformar, quem sabe um dia, esse chumbo em ouro.